Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana. E no dia de hoje eu estou aqui em São José dos Campos para poder acompanhar a última audiência sobre a lei de zoneamento que vai ocorrer na cidade. São ao todo 7 audiências que aconteceram nesse último período, aonde a prefeitura vai discutir, né, mudanças sobre a lei de zoneamento aqui em São José dos Campos, que vai afetar aí os cidadãos joseenses. Os movimentos sociais, os movimentos ambientais da cidade se posicionaram contra a mudança da lei de zoneamento e preparar aí toda uma organização, toda uma mobilização para poder intervir nessas audiências, para poder dialogar com a população sobre essas mudanças. Nós, no Mesa de Debate, estamos acompanhando todo o processo e fique aqui com a gente para ver como que foi mais um capítulo aí desta novela. Eu estou aqui com a Elaine Lopes, moradora do Banhado. E Elaine, primeiramente, né, como que você está vendo aí a audiência, os debates, né? E eu queria que você também falasse um pouco aí da sua fala em defesa do Banhado. Boa noite, Gui. Boa noite a todos os ouvintes. Essa audiência pública é uma palhaçada, né? Assim, o que a gente viu é que é mais a favor da especulação imobiliária do que tudo, né? Então, todo mundo foi contra, né, essa audiência pública. A gente veio aqui, a gente sabe que é uma encenação, mas a gente vem para marcar presença, né? Para mostrar que a gente está lutando. Mesmo sendo uma encenação, eles vão ter que ouvir a gente, né, e dar as devolutivas, né? É certo. E eu queria que você falasse um pouco aí do Banhado, né? Como tá as coisas por lá? Olha, o banhado se encontra, né, que a gente ganhou na primeira instância, né, regularização fundiária, a gente está esperando, né, ser julgado o mérito na segunda instância agora, né, creio que a gente vai ganhar na segunda, na terceira, né, que o banhado vai ser regularizado, né, que nem o prefeito falou, que a área que for regularizável, ele vai regularizar. E a lei 13.465 de 2017 diz que todo o núcleo, né, de urbanização, como se diz, que todo o núcleo, né, de comunidade que seja, né, consolidado desde 1980 para cá, automaticamente deveria ser regularizado, né? Então, isso faz com que a gente seja regularizado mesmo estando em APA. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com a professora Nádia Assad, né, tá aqui na audiência. E Nádia, primeiramente, como que você está avaliando aí a condução da audiência, né, os debates aí que foram levantados? Olha, a gente tem acompanhado, primeiro, obrigado por essa oportunidade, a gente tem acompanhado todas as audiências, nós fomos praticamente em todas, tivemos representantes nossos em todas. O número de pessoas que compareceram foi muito pouco, pelos bairros Vista Verde, Santana um pouquinho mais, tinham 12 pessoas, Vista Verde tinham 8, eu acho, e assim foi. Acho que no Jardim das Indústrias teve um pouco mais de pessoas que compareceram, foram 7 audiências, pouquíssimo divulgadas. O Jardim das Indústrias teve um pouco mais de pessoas, mas a maior parte era construtora, incorporadora, né? De construção civil, que é o interesse deles na cidade, é o interesse maior. Essas audiências foram pouquíssimo divulgadas, quase ninguém soube, sabe? Tudo que a gente perguntava, eles falavam o seguinte: ah, está no site da prefeitura, está no site da prefeitura. O tema das audiências não foram debatidos antes, então todo mundo dos bairros só falava dos problemas do bairro, nem sabia quais eram os temas. Lei orgânica do município, que foi aprovada a toque de caixa pela Câmara, pelos vereadores, depois foi aprovado, agora querem aprovar o plano diretor, querem mudar um monte de coisa, a lei do município, eles querem plantar a toque de caixa tudo. Então isso não é uma audiência pública. Eu não considero, eu desconsidero como audiência pública, deviam ser impugnadas. Não, Nádia, o Manara teve uma postura bem lamentável no final da sua fala, né? Olha, eu não me surpreendo, porque o Manara, infelizmente, ele tem essa postura com mulheres. Com mulheres ele é difícil para falar, sabe? Ele sempre acha que a gente está bravo com ele. Eles podem falar na audiência 45 minutos antes, 1 hora durante a explanação. Quando todo mundo acaba de falar, eles voltam a falar por tempo indeterminado.
passando pano em tudo que foi discutido. Aqui a gente está tendo a presença de 37 pessoas falando no microfone, debatendo e discordando. Né? Imagina, aqui está significativo o negócio. E ele é assim, ele fica bravo. O que ele puder, ele descarrega na gente, que ele sabe que a gente é uma pessoa, um simples munícipe, mulher, então ele descarrega na gente. É uma falta de educação, é característica dele mesmo. Ele diz que é nossa, mas não é. Não faltei educação com ele. Tá certo. Eu estou aqui com o Carlos Nobre, tá aqui participando da atividade. E, Carlos, do que foi apresentado, discutido aí pela prefeitura e as falas aí que foram feitas, como que você está avaliando aí a audiência e o seu conteúdo? O que aparece, pelo que apresentou aqui o funcionário da prefeitura, é que ainda continua uma visão muito antiga, de décadas e décadas, que sempre tem que abrir a cidade para explosão aí das imobiliárias, das construções, e não se percebe, não se dá o devido valor ao momento que nós vivemos no planeta e vivemos em todas as cidades, da emergência climática, emergência ambiental. Então, o que nós vemos em mais de 70 cidades da China, o que nós vemos em Singapura, a cidade mais verde do mundo, não existe no Brasil, não existe em São José dos Campos, que agora a emergência climática é tão grande que nós não devíamos realmente desmatar nada, manter todas as florestas, toda a vegetação e aumentar muito, restaurar. É isso que mais de 70 cidades chinesas estão fazendo. Singapura tem um plano que até mesmo as pessoas nas suas residências e principalmente nos seus prédios, eles constroem, eles põem plantas no teto, nas sacadas. Então melhorou demais a qualidade de vida nessas cidades, reduziu demais as inundações. Essas soluções são chamadas de esponja verde urbanas, porque elas absorvem muita água, baixa a temperatura, remove poluentes. Então é uma vergonha as cidades brasileiras não irem nessa direção. Elas estão indo ainda na direção de décadas e décadas que acabou com uma vegetação tão importante que nós temos a Mata Atlântica, temos o Cerrado. Então eu acho que a prefeitura deve mudar muito. Eu até acho, tem uma mensagem que eu faria, um marco legal, que quando uma expansão imobiliária exigir cortar algumas árvores, que a lei na prefeitura dissesse, se você vai cortar uma árvore, você é obrigado a plantar 10 árvores em outros lugares, parques, áreas públicas, áreas privadas. Então, para realmente acelerar demais a restauração florestal urbana, que nós precisamos fazer isso no Brasil todo e certamente em São José dos Campos. Muito obrigado, Carlos. Eu estou aqui com o Moraes, professor ambientalista, está aqui na audiência. E Moraes, qual que é a sua expectativa aí para o dia de hoje? Então, eu entendo, né, que isso que está acontecendo aqui, assim como aconteceram em outros bairros, né, são pseudo-audiências, né, porque, a bem da verdade, né, a sociedade civil, ela não foi, né, vamos assim dizer, preparada para debater aquilo que a prefeitura propõe, né? Então, se ela não foi preparada, isso já compromete toda, vamos assim dizer, todo o singular dessas pseudo-audiências, né? Então, no meu entendimento, nós vamos ter que judicializar, entendeu? Nós vamos ter que questionar, assim como foi questionada a aprovação do Pelon, assim como foi questionada a planta estaiada, assim como está sendo questionada a Via Norte. Nós vamos questionar isso na justiça, porque a forma como a prefeitura está encaminhando no meu entendimento, essas pseudo-audiências, né, isso compromete os extremos, né, a qualidade de vida, a saúde da população, porque a impressão que fica é que São José se transformou num balcão de negócios para o setor imobiliário. Me compreende? E é isso que está por vir. Então, no nosso entendimento, questões estruturais como essa não podem ser debatidas da forma como está acontecendo. Brincadeira à parte, a Secov agradece, né? Com certeza, isso aqui é um filão, né? E a prefeitura hoje, né, ela dá sustentação a essa política voltada para o setor imobiliário.
né? Ela hoje, né, é aqui, vamos assim dizer, banca, né? Ela é agente facilitadora para esse setor imobiliário, né? Então, nesse sentido, eu costumo dizer que ela é fiadora dessa política, né, para satisfazer, para atender o setor imobiliário. Mas a gente vai resistir e nós vamos judicializar isso, né? E vamos partir para outras mobilizações também para, né, vamos assim dizer, expor, né, o objetivo da prefeitura. Maravilha, então muito obrigado, Moraes. Eu estou aqui com o Gilson Machado, está aqui na audiência que está acontecendo aqui em São José, falando diretamente aqui para o Mesa de Debate. Senhor Gilson, primeiramente, como que você vê toda essa mudança aí que a prefeitura quer fazer? É uma mudança negativa para a população de São José dos Campos. Por quê? Porque não foi esclarecido ainda os pontos cruciais que eles querem mudar na lei orgânica do município. Isso aí deixa muita brecha para o executivo fazer o que ele quiser, e sem consentimento de quem ocupa o território, que é a população, que é o cidadão de bem comum, que ele precisa estar ciente e consciente da transformação da cidade. Se é uma transformação boa, se é uma transformação ruim, tá? Você sabe que toda mudança gera o lado negativo e gera o lado positivo. E a gente tem que saber, a população tem que saber qual que é o lado positivo e qual é o lado negativo da coisa. E aí, isso aí não foi revelado a nós ainda. Está guardado as 7 chaves lá no 7º andar, na mão do prefeito. Certo, e você estava morando aí no bairro que até um tempo atrás estava em situação irregular, né? Que mudança que São José precisa aí na estrutura da cidade? A mudança da cidade é o seguinte: primeiro nós precisamos ter uma lei municipal que agrega a periferia de São José dos Campos, que hoje não existe. Então a gente precisa aqui de uma roupagem, de uma lei orgânica do município para resolver os conflitos de uso e ocupação de solo na periferia e nos grandes centros urbanos de São José dos Campos. Pasmem, até o Aquários tem prédio que tem 15 anos que não tem alvará permanente, é alvará provisório até hoje, 15 anos. Olha só para você ver, é essa cidade inteligente e resiliente que a gente vive. Pois é, então valeu aí, Gilson. Eu estou aqui com a Ângela, da Associação de Favelas, está aqui na audiência. E, Ângela, primeiramente, o que a gente pode esperar dessa audiência? Oi, Guilherme. Boa noite aqui aos ouvintes, que estão aqui assistindo junto conosco aqui o Mesa de Debate, um canal que não nos abandona. Muito obrigada. Essa audiência pública, Guilherme, o que pode esperar dela é mais catástrofe, mais depredação do meio ambiente, porque vem com uma proposta de fazer, diz eles que é ajuste, mas não é. É uma revisão do plano diretor, onde a sociedade civil não foi consultada, a sociedade civil não está participando de forma que tem que participar de um plano diretor, que é através do conselho gestor, mostrar os mapas, fazer a discussão, e aí depois, muito depois, chamar a audiência pública. Nada disso foi feito. O único objetivo aqui é falar de ortoglomerosa, um assunto seríssimo, caro para nós, não vai trazer nenhum benefício para o povo, é só para melhorias para a especulação imobiliária. Então eu chamo a população a observar, a olhar isso com muito cuidado, porque nós vamos ter problema. E garantir as áreas verdes para fazer casas que dizem que dizem que é para os pobres, mas é mentira. As áreas verdes é para grandes condomínios, grandes prédios, então estão só fazendo a cama para a especulação imobiliária deitar. Povo que é bom, nega-se o Tibiriba. Enquanto isso, né, os bairros mais pobres aí da cidade ficam à mercê, né? Sim, os bairros mais pobres ficam à mercê, não é regularizado. A ortoglomerosa seria para regularização fundiária. Vê se foi. Ficam falando que fez parque aqui, fez parque lá. Uma cidade bilionária precisa de dinheiro de regularização fundiária. É uma piada isso. 5 bi de orçamento, faz uma praça quando quiser. Não faz porque não quer. Ele fica inventando. Tudo nas costas do pobre. Para quem sair ganhando? Os ricos. Nunca pobre ganha. Quem tá lá morando no Chamberlain regular, tipo lá no Majestic,
Nova Mística, vai continuar lá comendo poeira, não tendo o correio para trazer suas cartas, e enquanto isso, quem está no entorno só ganhando. Então é isso aí, valeu, Angela. Eu estou aqui com o Wilson Cabral, está aqui na audiência pública. E o Wilson, primeiramente eu gostaria que você explicasse aí para o ouvinte quais impactos que uma mudança como essa que a prefeitura quer fazer pode trazer para o meio ambiente. Olha, são vários possíveis impactos. A primeira delas é o seguinte, é que como não há uma discussão prévia, ou seja, a gente não tem um momento de debate de fato com a prefeitura, em que a gente pudesse tirar essas dúvidas, saber exatamente o que se quer com aqueles itens, a gente vem para uma audiência pública com pouquíssimas informações. E um problema é o seguinte, é que vários itens que estão sendo alterados remetem para áreas imensas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, e eles colocam uma definição a posteriori de quais são os critérios de mudança, quer dizer, então ele abre a brecha no plano diretor para depois eles virem com lei complementar como quiserem e colocarem os critérios. Então esse é o problema, né? Por exemplo, tem uma alteração, criaram aí uma outorga onerosa de alteração de uso, que significa o quê? Se você tem dinheiro, você altera o uso, né? Se você quer alterar um uso, paga e altera, né? Isso é um absurdo. Cria-se todo um regramento dos usos, né, permitidos em cada zona, e aí depois cria um dispositivo que fala assim, quer alterar o uso? Essa zona não está boa porque eu preciso aumentar minha área, eu preciso diminuir o coeficiente de permeabilização, paga e aí você ganha. Então isso é um absurdo. O Manara, em entrevista para mim, para a Rádio Ramevale, ele disse que não é uma mudança, sim, pequenos ajustes. Tem alguns pequenos ajustes, sim, mas mais da metade são grandes mudanças, porque são grandes áreas. Quando você mexe com a ZUD, toda a ZUD, Zona de Uso Diversificado, meio urbano, estou falando de mais de 600 milhões de metros quadrados. É isso, 600 milhões de metros quadrados. É pouco isso? Não. Pois é. Então é isso aí, muito obrigado aí, Wilson. Eu estou aqui com a Adriana, da Rede Sustentabilidade, está aqui na audiência pública. E, Adriana, primeiramente, né, como que você está enxergando essa mudança da lei de zoneamento e o que a gente pode esperar dessa audiência? Estou enxergando como um grande golpe do setor imobiliário, né? Essa audiência ela não cumpre os requisitos. A população vem para uma audiência pública que visa discutir mudanças de um plano diretor sem que tenham existido oficinas de preparo, sem que existam dados concretos de estudo de viabilidade, estudo de impacto, não tem absolutamente nada disso, sem que essas modificações tenham passado anteriormente pelos conselhos da cidade, está passando conjuntamente, o que é uma irregularidade. E o que a gente espera é trazer conscientização, porque todas as medidas, à exceção de duas, né, elas só falam em edificação, só falam em medidas que vão adensar a nossa cidade, mas com um ganho monetário para o poder público. Sim. Adriana, você falou aí do poder da especulação imobiliária, né? A gente soube que a prefeitura recentemente fez aí umas reuniões de porta fechada, né, com grupos de empresários para discutir plano diretor. Para você, como que você enxerga essa atitude? Guilherme, eu assim, não sei se houve essas reuniões, mas em se havendo, tá? Se a informação proceder, mostra, né, o real interesse do nosso poder público, que não tem a ver com medidas. A gente está vivendo uma época extremamente tensa, necessitando de medidas de adaptações às emergências climáticas, e a gente só vê ações concretas no sentido oposto. Existem planos maravilhosos no papel,
né, que dizem que visam o meio ambiente, mas na prática o que a gente vê é a nossa cidade sendo leiloada e a gente entende, se houve essa reunião, né, qual o real interesse do poder público atuante. Perfeito, então, muito obrigado. Eu estou aqui com o Marco Carvalho, né? Tá aqui na atividade. E, ô Marco, primeiramente, como que você está vendo aí os debates, a condução aí da Assembleia, da audiência? O debate é importante, só que a condução da audiência que a gente não concorda muito, né? A gente acha que a forma dessas audiências não obedeceram o rito desde o começo, mas é importante vir aqui debater e dizer isso, né? Porque a gente está vendo que o interesse que se tem com essa modificação é um interesse só imobiliário, não é um interesse público, não é um interesse da população. E ô Marco, você falou aí do rito, qual que seria o rito correto, né, para conduzir uma audiência? Então, é o rito que está previsto na Lei Municipal de Audiências Públicas. Quer dizer, você não pode fazer uma coisa a toque de caixa, né? Eu te garanto que a maioria da população de São José não sabe o que está acontecendo, né? Da gravidade que representa essa modificação no nosso plano, e uma modificação, como eu já te disse, que só vem a beneficiar o mercado imobiliário. E nós, paradoxalmente, a gente vive uma crise climática, né? A 2050 a Terra já pode dar para nós fortes manifestações da sua inabitabilidade, e a gente está, com isso, ferindo vários direitos ambientais e socioambientais previstos na Constituição. Perfeito, então, muito obrigado. Eu estou aqui com o Craco, presidente da Associação Amigos do Bairro do Esplanada e Adjacência. E, Craco, né, como que você está vendo aí essa discussão da lei de zoneamento, né? Quais são os riscos aí que essa mudança pode trazer aí para vocês que são da população? Boa noite. Nós estamos aqui hoje com o objetivo principal de protestar contra a maneira como a Prefeitura, mais uma vez, está fazendo passar uma boiada aqui em São José dos Campos, fazendo uma modificação da lei de zoneamento e do plano diretor, sem envolver a sociedade de maneira adequada, sem explicar de maneira adequada o que se pretende com esses projetos, para que toda a população entenda e possa se posicionar em relação a esse assunto. Nós entendemos que essa modificação ela é mais um tijolinho nessa grande construção que a Prefeitura quer fazer em São José dos Campos, com a implantação de prédios e grandes construções nos últimos jardins da cidade, os últimos bairros que ainda têm casas, terras, não tem comércios, não tem prédios, e são verdadeiros parques urbanos que a nossa população pode utilizar para lazer e funcionam como uma maneira de a cidade também arrefecer a temperatura que vem aumentando cada vez mais, né, com a construção de grandes prédios que dificultam a circulação do ar atmosférico. O Esplanada, no caso, né, que é o nosso bairro, ele é um oásis na cidade hoje, né? Ainda tem uma quantidade grande de árvores, só com casas. É um tesouro que a cidade tem que preservar. Assim como o Esplanada, outros bairros com essas características precisam ser preservados contra a invasão dos grandes prédios e dos comércios. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então é isso aí, muito obrigado, Craco.